ou nós amarmos o Espírito Santo, ou nós compreendermos um pouquinho acerca do Espírito Santo, que não tem nada a ver acerca de que muitas pessoas imaginam por aí, que muitas das vezes alguns dons que alguns têm, imaginam que é o Espírito Santo. Eu sempre faço questão de dizer para os irmãos e para a igreja que todos aqueles que aceitaram Jesus como Senhor da sua vida, conforme está escrito lá em Efésios capítulo 1, versículo 13 ou 14, se eu não me engano, 13 ou 14, você pode observar posteriormente, você vai dizer que nós somos selados com o Espírito Santo de Deus. Então você aceitou Jesus como Senhor da sua vida? Então você foi selado com o Espírito Santo de Deus. Você tem um selo do Espírito Santo de Deus na sua vida. E quando nós pensamos o amor do Espírito Santo, eu queria ver contigo lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. E aí eu vou pedir o auxílio dos irmãos da projeção para que a gente possa projetar alguns versículos esta noite. Gálatas capítulo 5, 22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor. Perceba bem, no continuar do texto vai dizer amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Mas na hierarquia sustentável da fé cristã, o amor ocupa o primeiro lugar. E vai lá dizendo, lá no fruto do Espírito, diz, mas o fruto do Espírito é, dentro dessa regra de hierarquia, nesse texto, vai dizer que o primeiro é amor. Fruto do Espírito é amor. Por isso que nós poderíamos compreender, dizer que nós devemos, dentro desse processo do fruto do Espírito Santo, nós precisamos amá-lo também. Lucas capítulo 4, versículo de 1 ao 13, eu quero ler com os irmãos também esta noite. Lucas capítulo 4, de 1 ao 13, diz assim: Jesus cheio do quê? Jesus cheio do quê, irmãos? Jesus cheio do Espírito Santo. Sabe o que eu quero dizer para você essa noite? Jesus só conseguiu vencer as batalhas que ele enfrentou porque ele estava cheio do Espírito Santo. Se você tem batalha na sua vida, se você enfrenta luta na sua vida, se você tem enfrentado guerra na sua vida, você precisa se encher do Espírito Santo de Deus para vencer todas elas. Não adianta se encher de tantas outras coisas. É importante se encher de tantas outras coisas a nível espiritual, mas para você vencer as batalhas, você precisa estar cheio do Espírito Santo. Esse texto nós iremos ler e você vai perceber que foi os momentos que Jesus sofreu as maiores batalhas da vida dele enquanto homem. E vai dizer, Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado por quem? Pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse, se és o Filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo e lhe disse, eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-lo a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. O diabo levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e disse-lhe, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito para o guardarem. Com as mãos ele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra.
Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. O versículo 13 diz: tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até ocasião oportuna. Pai, nós queremos te pedir que o Senhor possa aplicar a tua palavra aos nossos corações e nós possamos compreender a tua vontade para as nossas vidas esta noite, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Irmãos, a hierarquia sustentável da fé cristã é o amor, e o amor ocupa o primeiro lugar. Assim diz também 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. 1 Coríntios 13, 13 diz: assim permanece agora essas três: a fé, a esperança e o quê? E o amor. E o maior deles, porém, é o amor. Permanecer no amor. Na lista, meus amados irmãos, do fruto do Espírito Santo na vida cristã, o amor é o primeiro resultado. Sem ele, os demais verdadeiramente não iriam aparecer, ficariam ocultos. Todos nós nascemos preparados para sermos amados, mas nós necessitamos também amar. Todos nós gostamos de amor, de ser amado, mas nós precisamos amar também. A teologia aponta Jesus como o melhor caminho para compreendermos o amor divino. Não há como compreender o amor de Deus sem Jesus. Sem Jesus, o homem não pode compreender o amor de Deus. Por isso que o Senhor nos amou tanto, que deu seu único filho, aquilo que ele tinha de mais precioso, aquilo que ele tinha de melhor, ele entregou por cada um de nós. Então, se você quer compreender o amor, você precisa olhar para Jesus, e você precisa seguir os passos de Jesus, você precisa caminhar como Jesus caminhou. Ah, meus amados irmãos, porque quando nós compreendemos desta forma, nós iremos perceber que o amor é algo divino, não pode ser humano, é algo estabelecido por Deus para as nossas vidas. Não há como compreender o amor de Deus, meus amados irmãos, sem isso. E é por isso que quando Jesus, ele volta aos céus, ele diz: deixarei com vocês o Espírito Santo Consolador. Por isso que nós necessitamos compreender a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Por isso que nós precisamos, meus amados irmãos, levantar pela manhã, compreender que nós fomos selados com o Espírito Santo e dizermos: Senhor, me enche do teu Espírito, porque eu quero andar em conformidade com a tua palavra. O Espírito Santo, ele tem algumas funções estabelecidas para conosco. Uma das coisas é nos lembrar da palavra da verdade. Para eu lembrar, eu preciso conhecer. E aí eu quero fazer já uma propaganda da Escola Bíblica Dominical. Se esforcem para estar na Escola Bíblica Dominical. Leiam a Bíblia. Leiam a palavra de Deus. Estude a palavra de Deus. Conheçam a palavra de Deus. Porque o Espírito Santo, nos momentos difíceis da sua caminhada, o Espírito Santo de Deus irá cumprir o papel que ele tem na sua vida, fazê-lo lembrar das promessas do Senhor sobre você. E eu vou dizer uma coisa: existem muitas promessas de Deus sobre você. Quem recebeu? Existem muitas promessas de Deus sobre você. Tem mesmo, pastor? Tem. Quer ver alguns? Eu nem ia falar sobre elas não, mas talvez seja necessário. Deuteronômio 28. Poderíamos
se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas as bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados nas cidades e serão abençoados no campo. E a gente poderíamos aqui passear até o versículo 14 que está lá, mas eu quero sintetizar aqui todas essas bênçãos que você poderão ler posteriormente até o 14. Vai dizer que você vai ser abençoado, os seus ali, no caso, os animais, os rebanhos, os filhos, o celeiro, tudo vai ser abençoado. Há uma promessa de Deus sobre as nossas vidas. Aqueles que estiverem no campo e aqueles que estiverem na cidade. Nós estamos aonde? Na cidade. Então há uma promessa que você vai ser abençoado aqui também, em nome de Jesus. Há uma bênção de Deus direcionada para a sua vida. E muitas das vezes nós não tomamos posse, o Espírito Santo não tem a possibilidade de nos lembrar, porque nós não conhecemos a palavra. Nós não conhecemos a promessa de Deus. Nós não conhecemos aquilo que Deus estabeleceu para nós. Portanto, irmãos, nós precisamos verdadeiramente compreender o amor de Jesus. E para compreender esse amor, nós precisamos estar cheio do Espírito Santo. Deus estava em Cristo para nos reconciliar com Ele mesmo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, diz que nós fomos reconciliados com Deus através de Cristo Jesus. Ou diz assim, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Nós somos reconciliados através de Cristo Jesus com Deus. Nós éramos pecadores, agora nós somos salvos e livres do pecado, com o direito de ter o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, com a possibilidade de ter o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E por isso que quando Jesus estava na terra, o Espírito também estava com ele, aleluia. Jesus estava em um estado humano, apesar de ser Deus, ele estava em um estado humano, e estava lá o Espírito Santo do próprio Deus com ele, o Espírito da nossa redenção. Lucas capítulo 3, versículo 22, Lucas capítulo 3, 22 diz, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de córpora, como pomba. Então veio do céu uma voz, tu és o meu filho amado, em ti eu me agrado. Então o Espírito de Deus veio sobre Jesus, o Espírito de Deus estava com Jesus, o Espírito de Deus fez com que Jesus como homem estivesse aqui na terra para vencer todas as tentações e tribulações. É por isso que o Espírito está em nós, está em você, e você tem o poder de vencer todas as coisas, porque Ele vai te ajudar a você perseverar em nome de Jesus. Em Lucas capítulo 4, versículo 1, mais à frente um pouquinho, 4:1, vai dizer o seguinte: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado por quem? Pelo Espírito. Aonde? Ao deserto. Foi lá que começou a mostrar que aqueles que é cheio do Espírito Santo têm possibilidade de vencer todas as coisas. Lá não estava algum anjos, os príncipes, não, estava o próprio diabo, o texto vai dizer, e o próprio Jesus conseguiu vencer. O versículo 4:14 diz assim: Jesus voltou para a Galileia no poder do quem? Do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama.
Irmão, sabe o que eu quero chamar a sua atenção? É que todo movimento que Jesus fazia, ele era guiado por quem? Pelo Espírito Santo. Ele não se movimentava pelas suas convicções, ele não se movimentava pelo seu achismo, ele não se movimentava pela opinião alheia, ele não se movimentava porque ele achava que iria ser bom, não, ele se movimentava direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero dizer e quero te convidar esta noite, se movimente quando o Espírito Santo de Deus te conduzir. Nós precisamos se movimentar, irmãos, através do Espírito Santo de Deus. Não pode ser da forma que nós queremos, não pode ser do jeito que nós queremos, pelo contrário, é o Espírito Santo de Deus que deve nos conduzir, é o Espírito Santo de Deus que deve te conduzir. O versículo 18, do 4:18, ainda vai nos orientar acerca disso, e diz: e o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Você tem o Espírito de Deus na sua vida, com uma missão específica para a glória do Senhor. É por isso que algum pode perguntar assim: como é que Jesus aguentou toda aquela cruz? Como é que ele aguentou ser pisoteado? Como ele aguentou ser humilhado? Como ele aguentou receber pregos nas mãos, nos pés, coroa de espinho? Como é que ele aguentou rejeição? Como é que ele aguentou tantas coisas? É porque o Espírito Santo estava nele, e ele sabia qual era a missão que o Senhor tinha para ele, e ele disse: eu vou cumprir a missão que tem para mim, e eu estou sendo conduzido pelo Espírito de Deus que está na minha vida. Se o Espírito me leva para um lado, eu vou. Se me leva para o outro lado, eu vou. Se o Espírito me conduz à frente, eu vou. Se o Espírito manda eu voltar, eu vou, eu volto. Não importa se seja para um lado, para o outro lado, para frente, para trás. E nós precisamos ser conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Ah, irmãos, que nós possamos nesta semana nos permitir ser conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. É interessante que quando nós estamos em algum tipo de rede social hoje, e você começa a falar sobre alguma coisa, de repente começa a só vir propaganda disso. Vocês já perceberam isso? As redes sociais é um Big Brother. Nós estamos em uma sociedade dessa forma. E aí muitas das vezes você diz assim: eu queria comprar uma roupa, uma camisa dessa cor. E o que mais aparecer vai ser loja jogando camisa dessa cor, promoção, isso e isso. E a gente somos movidos por isso. Daqui a pouco a gente passou, já fez a compra no aplicativo e está esperando chegar no outro dia, porque é tão rápido, chega agora rápido. E é conduzido por essas ferramentas. Deus está te chamando esta noite para você ser conduzido pelo Espírito Santo dele. É o Espírito Santo dele que quer te conduzir. E nós precisamos estar abertos ao Espírito Santo de Deus. Vamos compreender a missão do Espírito Santo a partir de Jesus. As razões porque Jesus estava cheio do Espírito Santo. Tinha razão porque ele estava cheio do Espírito Santo. Ser gerado pelo Espírito Santo, irmãos, em Lucas capítulo 1, versículo 35, vai nos mostrar que quem gerou Jesus foi o Espírito Santo. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. É por isso que quando nós entregamos a vida a Jesus, e lá diz Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, nós entregamos a vida, nós estamos nascendo de
Então estamos sendo gerados novamente. Então, quando nós somos gerados novamente, o Espírito Santo é que nos gera novamente, porque o primeiro, aquele que trouxe a redenção, ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Quando você entregou a sua vida a Jesus, você foi gerado novamente, porque você se apropriou do Espírito Santo na sua vida. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Versículo 41, Lucas 1:41 diz: quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Aquele que estava sendo gerado, quando Maria fala com Isabel, lá Isabel ficou cheia do Espírito Santo, porque foi o próprio Espírito Santo que estava gerando aquela criança. Irmão, nós precisamos compreender algumas coisas que a Bíblia, ela nos revela ou nos orienta, como você queira compreender essa palavra. Mas nós precisamos entender os códigos espirituais da Bíblia. Nós precisamos compreender como é que Deus, Ele move as nossas vidas, para que nós verdadeiramente possamos viver o melhor de Deus, andarmos em conformidade com a vontade do Senhor. Mateus capítulo 1, versículo 20. Mateus capítulo 1, versículo 20, diz o seguinte: mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerada procede de quem? Do Espírito Santo. Provavelmente o próprio Deus falando com José, dizendo o anjo falando com José, melhor dizendo o termo que o texto está nos mostrando, dizendo assim: José, fique despreocupado com a sua honra de homem. Não se preocupe com isso, porque foi o Espírito Santo que está gerando esta criança. Aleluia. Irmãos, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Por isso, essa é uma das razões porque Jesus estava cheio do Espírito Santo. Ele estava cheio também do Espírito Santo em humildade a Deus e a liderança espiritual. Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22. Lucas 3, 21 e 22 é assim: quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: tu és o meu filho amado, em quem te me agrado. Jesus não precisava nem ser batizado, mas ele estava dando a lição de obediência e de humildade, para que o mundo pudesse perceber aquilo que o Senhor estava estabelecendo para a sua igreja daquele momento em diante. Jesus, meus amados irmãos, ele foi guiado pelo Espírito Santo de Deus. A minha pergunta é: você se permite ser guiado pelo Espírito Santo de Deus? Vamos declarar, diga assim: a partir de hoje, em tudo, eu vou ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Nós vamos ser guiados pelo quem? O Espírito Santo de Deus. As razões pela qual Jesus estava cheio, irmão, do Espírito Santo, é porque ele foi gerado, é porque ele queria viver em obediência e humildade, é porque ele queria se permitir ser guiado a cada dia, em cada situação, em cada momento. Talvez você possa perguntar: qual a motivação para ter uma vida cheia do Espírito Santo? Quais serão esses motivos? Porque eu devo ter uma vida cheia do Espírito Santo? Porque eu necessito ter uma vida cheia do Espírito Santo?
Talvez seja as perguntas mais comuns que as pessoas fazem na sua caminhada. Eu já não aceitei Jesus, eu já não creio no nome dele. Mas para que ser cheio mais? Não é o bastante. Eu quero dizer para você, se motive a ter uma vida cheia do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque você, com a vida cheia do Espírito Santo, você vai ter autoridade para enfrentar os poderes das trevas. O mundo jaz no quê? No maligno. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Deus, Ele é poderoso, aleluia. Não, o poder de Deus é sobrenatural. Mas o poder do nosso adversário também é muito maior do que o nosso, sem Deus. O nosso adversário só perde para Deus. Mas nós sem Deus perdemos para Ele. É por isso que nós precisamos ser cheios de Deus. Porque quando nós somos cheios de Deus, nós vencemos as trevas. E as trevas todos os dias tentam nos consumir. As trevas todos os dias tentam nos destruir. As trevas todos os dias se levantam contra nós, contra a nossa casa, contra os nossos sonhos, contra os nossos projetos. As trevas todos os dias, ela tenta nos paralisar. Mas quando ela encontra alguém cheio do Espírito Santo, aleluia, ela parte em retirada, porque ela não aguenta o poder de Deus na vida de alguém que está cheio do Espírito Santo. Quer vencer as trevas? Se encha do Espírito Santo. Quer vencer as lutas? Se encham do Espírito Santo. Quem tem problemas aqui na sua vida? Vou levantar as minhas duas mãos. Quem quer vencer os problemas? Vou levantar, ainda vou dar um pulo, aleluia. Ou melhor, eu vou dizer, eu vou vencer. Vamos dizer junto? Eu vou vencer. Em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque a nossa consciência está se abrindo esta noite. Deus está nos dando uma oportunidade de uma revelação da sua palavra vir sobre nós. E esta palavra não irá se perder. Pelo contrário, nós iremos colocá-la em nosso coração e iremos inculcá-la em nossa mente. E ela, a partir de agora, vai gerar vida em nossa vida. Para nós vencermos, irmãos, os poderes das trevas, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Perceba, capítulo 4 de Lucas, capítulo 4, versículo 4. 4, que diz assim: Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Que momento foi esse? Jesus está no deserto, Jesus está com fome, Jesus está com necessidades físicas, Jesus está precisando se alimentar, e aí aparece o inimigo, o seu adversário, querendo dar um comando sobre a sua vida, e diz: transforme a pedra em pão. Mas Jesus naquele momento estava com um propósito. Você está aqui esta noite porque você tem um propósito na sua vida. O propósito de servir a Deus, o propósito de fazer a vontade de Deus, o propósito de verdadeiramente experimentar o poder de Deus na sua vida. Mas as tentações, elas aparecem. As tentações, elas chegam, como chegou no próprio Jesus, diante do próprio Jesus. Mas Jesus, ele estava cheio do Espírito Santo, e ele diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem, aleluia. Na sua humanidade com fome, mas cheio do Espírito, em obediência ao Senhor.
Acho que Jesus olhou para Satanás e disse assim: quem és tu para eu obedecer uma ordem tua? Vire para seu irmão e diz assim: ó, não obedeça às ordens do cão, obedeça tão somente a voz de Deus. Ah, pastor, e o cão aparece para mim? Aparece, não cai de forma, todo dia, toda hora. Apareceu para Jesus. Jesus está com quantos dias orando, irmãos? Quantos? E quantas noites? 40 noites. 40 dias e 40 noites. E quem foi que conduziu ele para o deserto? O Espírito. E chega lá, se encontra com quem? Com o adversário. Nós cruzamos com adversários todos os dias. E aí eu volto para você para dizer o seguinte: talvez você esteja dizendo assim: é verdade, pastor, todo dia eu me encontro com um adversário lá no trabalho. Aí já está pensando no nome de alguém. Epa, para aí. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra principados e potestades. O seu adversário não é aquela pessoa, o seu adversário é aquela situação. E é o amor que está dentro de nós que vai mudar todas as situações, aleluia. Então Jesus venceu aí, irmãos, porque ele estava cheio do Espírito. Mas o versículo 8 vai nos mostrar mais uma tentação. Diz assim: Jesus respondeu, está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. O nosso culto deve ser somente ao Senhor. Só diante dele nós devemos nos prostrar. Lembra das bênçãos que nós falamos anteriormente lá em Deuteronômio capítulo 28, de 1 ao 14? Se nós obedecermos, aquele obedecer é um ato também de adoração ao Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. As bênçãos vão vir sobre as nossas vidas, mas do 15 em diante vai nos mostrar coisas totalmente que nós não queremos para as nossas vidas. Por isso nós devemos tão somente adorar ao Senhor. E quando o próprio Jesus é convidado a se prostrar uma vez sozinha, não precisava duas, mas uma só, ele diz: não, somente ao Senhor, o seu Deus, o meu Deus, nós devemos prestar culto e adoração. O versículo 12 ainda nos mostra: Jesus respondeu, dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Quando Satanás, e o texto nós lemos lá, o manda que ele se jogasse. Ele disse: não coloque Deus à prova. Irmãos, por algumas situações Jesus foi provado, Jesus foi tentado, mas ele, cheio do Espírito Santo, ele venceu todas as tentações. Se você tem um motivo pelo qual você deve ser cheio do Espírito Santo, começa por esse aí: você vencer todas as provações e tribulações na sua vida. Se você quer vencer todas as tribulações, você se encha do Espírito Santo de Deus, porque Deus vai te conduzir em todos esses momentos para a glória do Senhor. Aí você poderá cantar aquela canção: porque a vitória é do povo de Deus. A vitória é sua. Você é povo de Deus, a vitória é sua. Você é povo de Deus, a vitória é sua. E é Ele que vai estabelecer a vitória sobre a sua vida. Portanto, se encha do Espírito Santo. Mas você pode estar perguntando também: qual é o propósito de uma vida cheia do Espírito Santo? Versículo 18, irmãos, vai dizer qual é o propósito para você ter uma vida cheia do Espírito Santo. Versículo 18 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos
e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para dar direito de cidadania espiritual, moral e econômica aos pobres. Nós precisamos, meus amados irmãos, estar cheios do Espírito Santo para que nós possamos apresentar esse Jesus que deu cidadania às nossas vidas. E hoje nós não somos mais cidadãos deste mundo, mas nós somos cidadãos dos céus. Nossa pátria não é terrena. Somos cidadãos brasileiros com muito orgulho e com muito amor. Mas a nossa esperança está para Nova Jerusalém, aonde nós iremos morar a eternidade. O nosso olhar precisa estar para a nossa nova cidadania, irmãos. Nós somos cidadãos dos céus. Pela manhã, na escola bíblica, nós falamos sobre vários manuais, e um dos manuais sobre a Constituição da República Federativa do Brasil. Mas nós, como servos de Deus, nós temos uma Constituição para as nossas vidas, a Bíblia Sagrada, aleluia. Aqui está, irmãos, aqui está na sua palavra, na palavra de Deus, a nossa cidadania. E por isso nós precisamos ter a vida cheia do Espírito, para que essa cidadania chegue na vida de outras pessoas. O Evangelho chegou até nós. Por isso que vai dizer o texto: e o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Me ungiu para quê? Pregar as boas novas. Pregar o Evangelho da salvação. Pregar para aquele seu amigo, para aquele seu vizinho, para aquela pessoa que você imagina que não tem mais jeito. Eu quero dizer, há jeito. Há jeito sim, porque houve jeito para mim, houve jeito para você, e haverá jeito para ela, porque Deus vai operar a obra em nome de Jesus. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se você pode falar comigo esta noite, você declare comigo, diga: Boa Vista de São Caetano, a cidade de Salvador vai ser transformada, porque o Espírito de Deus está sobre mim, e Ele me ungiu para pregar as boas novas de salvação. Sabe quem vai dar jeito nessa sociedade? O Espírito de Deus que está sobre nós. E nós seremos canal de Deus para a transformação dessa sociedade. O propósito de uma vida cheia do Espírito Santo, irmãos, é dizer aos cativos: acabou o tempo de cativeiro, agora a graça de Deus vai te alcançar. A graça nos alcançou, e a graça está liberada para todo mundo, para todos os povos, para todas as línguas, para todas as nações, para o homem mais pecador, para a mulher mais pecadora, para o vizinho mais pecador. Essa graça é abundante. Ela não paralisou quando nos alcançou, ela ainda continua a jorrar para a vida de outras pessoas. Seja portador desta graça, seja aquele que transmite acerca desta graça, porque esta graça nos libertou do cativeiro, e esta graça poderá libertar dezenas e centenas do cativeiro, porque o Espírito Santo de Deus está sobre nós. O propósito do Espírito Santo sobre as nossas vidas é fazer com que os encarcerados pela cegueira espiritual volte a enxergar. Nós éramos cegos, pecadores, longe do nosso Jesus, mas um dia nós encontramos Ele, e a nossa mente mudou. Quem tem uma mente mudada por Cristo?
a nossa mente mudou. As escamas que estavam em nossos olhos caíram. E o Espírito de Deus está sobre nós, para que nós levemos essa mensagem de salvação, e aqueles que estavam cegos, volte a enxergar. Deus quer trazer e restaurar a cegueira espiritual desta sociedade. O propósito de uma vida cheia do Espírito Santo, meus amados irmãos, é remover o jugo dos oprimidos. Nós agora temos liberdade em Cristo Jesus. Nós somos livres. Nós iremos morar no céu. Nós iremos para a mansão celestial. Ele foi para construir uma morada para nós. Não turbe o vosso coração. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Ele foi preparar uma morada para nós. E um dia Ele virá nos buscar. Tem uma canção que diz: Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá, mas outra vez aqui. Ele voltará. A trombeta vai tocar. Ele voltará. E preparado nós temos que estar, irmãos. Mas para além disso, tem que estar preparado todos aqueles que Deus tem colocado na nossa frente, para que nós possamos anunciar o evangelho da salvação para eles e remover o jugo da vida deles através da palavra de Deus. Por isso que Jesus disse lá em João capítulo 16, João capítulo 16, versículo 7 em diante, e nós iremos finalizar lendo esse texto que diz assim: mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Olha como começa o texto. Mas eu afirmo que é para o quê? Para o bem de vocês que eu vou. Você sabe por que ele foi? Para o nosso bem. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Quem é o conselheiro? Espírito Santo. Mas se eu for, eu o enviarei. Versículo 8. Diz assim: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Sabe quem tem que convencer? Não é você. Você só tem que pregar. Quem vai convencer é o Espírito Santo de Deus. Toca nessa pessoa de seu lado assim, ó, prega então. Diga, prega. Então somente prega. Diga, essa semana a gente vai pregar. E diga, aí domingo a gente vai trazer. Amém? Essa semana você vai o quê? E domingo você vai trazer para onde? Para a igreja. E quem é que vai convencer? O Espírito Santo. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus bem forte? O Espírito Santo vai convencer. É o Espírito Santo que vai convencer. Vai convencer o 8 ainda. Vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que vai convencer. A nossa missão é pregar. E você se encheu do Espírito para isso, para pregar, para anunciar. O 9. Do pecado, porque os homens não creem em mim. O 10. Da justiça, porque eu vou para o Pai
e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Diga assim comigo: o príncipe deste mundo já está condenado. Aleluia! Você conhece alguém que está em uma situação feia, terrível? A solução para ela tem jeito para ela. Se ela abrir o coração para Jesus, tem jeito para ela. Mas o príncipe deste mundo não tem mais jeito para ele, já está condenado. Satanás e seus anjos já estão condenados. Sabe qual vai ser a sentença dele? Morte eterna. Fogo de enxofre, né? Enxofre. Diga comigo assim: Satanás já está condenado. Tenha medo dele não, pode dizer, você tem Cristo Jesus. Satanás já está condenado. Mas uma canção diz assim: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se essa pessoa é você, aplauda aquele que deu a você a liberdade para todo sempre. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Não há condenação mais para você. O versículo 12. E diz: tendo ainda muito que dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito do quê? Da verdade. Nós estamos esse mês como um tema, vivendo ao quê? A verdade, para obter boas colheitas. O Espírito que está em você, quando você foi selado, é o Espírito da verdade. Não é o Espírito do engano, é o Espírito da verdade, porque é o Espírito de Deus. Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Versículo 14, último versículo. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Vem dos céus o que o Espírito Santo fala conosco. Seja cheio do Espírito Santo. Você que quer ser cheio do Espírito Santo, fique de pé nesta noite. Se nós pudermos cantar uma canção esta noite. Fale com o Espírito Santo de Deus esta noite. Fale com o Espírito Santo de Deus. Peça para Ele te encher. Esqueça tudo que esteja ao seu redor nesta hora. Então somente se envolva com o Espírito Santo de Deus. Enche a minha vida, Espírito. Enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser.
Obrigada por inundar os nossos corações com teu amor. Aleluia. Obrigada pelo privilégio, ó Pai, de estar diante de Ti e sentir a Tua presença. Aleluia. Ó Espírito Santo de Deus, venha cada dia mais inundar o nosso ser. Aleluia. Ó Deus amado, muito obrigada, Espírito Santo, pelo Teu consolo, pelo Teu conforto, pelo direcionamento que vem de Ti. Amém. Ó Espírito Santo de Deus, continua a conduzir as nossas vidas conforme o Teu querer e a Tua vontade. Sabemos que só o Senhor, Espírito Santo de Deus, é capaz de convencer o homem de toda a justiça, de todo juízo. Que Deus, que a esperança que temos em nós somos a esperança da glória. Aleluia. E cremos que o Senhor está diante de nós para fazer aquilo que o Senhor determinou para as nossas vidas. Que seja tão somente, ó Pai, feita a Tua vontade para as nossas vidas. Essa é a nossa oração. Espírito Santo de Deus, não se afaste de nós. Necessitamos e ansiamos pela Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Peça ao Espírito Santo para encher a sua vida. Eu não sei como você aqui adentrou esta noite, mas eu sei que o Espírito Santo quer encher você. Quanto mais você pedir, Ele vai te encher. Quanto mais você o buscar, você vai ter dele. Quanto mais você depender, Ele vai te auxiliar. Quanto mais você se aquebrantar, Ele se tornará e se fará presente. Seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Nós declaramos, Senhor, em concordância com o coração da Tua filha, que nós queremos ser conduzidos pelo Teu Espírito Santo. Nós não queremos ser movidos pelo nosso conhecimento, pelo aquilo que nós achamos ou imaginamos, mas nós queremos ser conduzidos pelo Teu Espírito Santo, o Espírito da verdade. Que esta verdade se estabeleça em nossas vidas, Senhor, através do Teu Espírito, Pai. Que esta noite haja um despertamento, ó Deus, para que nós possamos buscar mais e mais de Ti, Espírito Santo. Para que em tudo nós possamos ver a Tua boa mão, o Teu efetuar. Para que nos momentos de tentações nós possamos triunfar, porque iremos executar a Tua palavra. Para que nós possamos cumprir a missão e o propósito pelo qual o Teu Espírito está sobre as nossas vidas. Anunciar o ano aceitável para todos os perdidos, para colocar em liberdade os cativos e oprimidos. Nós declaramos esta noite que o Teu Espírito Santo irá cumprir o propósito em nossas vidas. E a cidade de Salvador, estado da Bahia, receberá a Tua palavra. Porque nós dizemos esta noite: eis-nos aqui, Espírito Santo, age através de nós, para a glória e para o louvor do Teu nome. Faz isso, Espírito Santo. Nós abrimos o nosso coração, nós abrimos o nosso entendimento e nos curvamos
ao teu senhorio e ao teu poder. Se alguém entrou aqui esta noite incrédulo, que o teu Espírito possa convencê-lo esta noite que há poder na tua palavra, e que toda incredulidade caia por terra, e que toda fé seja restaurada, e que toda alegria possa ser restaurada sobre esta vida, Senhor. Que toda enfermidade possa ser sarada, Senhor. Que toda ação das trevas possa ser neutralizada, e que o teu nome, tão somente o teu nome, seja glorificado. Leva-nos em paz para os nossos lares, nos livra do homem sanguinário e roubador no meio do caminho, nos faz chegar em casa em paz e encontrar a nossa família em paz. Nós te oramos agradecidos, em nome de Jesus. Podeis assentar, irmãos. Lembrando para vocês que estejam orando pelo jantar dos casais, que será no próximo dia 20/5. E você que ainda não fez suas inscrições, nos procure para fazer a sua inscrição para o jantar de casais. Amanhã nós iremos iniciar os nossos 31 dias de oração pela família. E os irmãos continuem orando pelo nosso irmão Joselito, que aqui está esta noite. Seja bem-vindo, meu irmão. Deus continue te abençoando. Nós estamos orando pela sua vida, e que o Senhor possa estabelecer o tempo dele, se for a vontade dele, para a sua cirurgia, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus, e tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Após as orações silenciosas, nós estamos despedidos nesta noite em nome de Jesus.